Seja muito bem-vindo ao canal Relatos Incríveis. Que bom ter você aqui. E hoje eu vou te contar sobre a montanha russa que a União Soviética tentou esconder. O incidente do Passo Dyatlov, 2 de fevereiro de 1959. 9 esquiadores experientes no auge da União Soviética montam um acampamento no topo da montanha Rolat-Syakhl, nos Urais, um local que os nativos Mansi chamam de Montanha dos Mortos. O que aconteceu nas horas seguintes transformaria uma simples expedição em um pesadelo geopolítico e forense. Um mistério que perdura há mais de 6 décadas. A equipe de resgate encontrou a barraca rasgada de dentro para fora, os pertences intactos e 9 pares de pegadas descalças se afastando na neve. Ah, que coisa! O cenário era de puro terror. O que ou quem fez com que 9 alpinistas veteranos abandonassem a segurança de seu abrigo no meio de uma nevasca em um terror tão extremo que os fez correr para a morte certa? A busca só começou quando a equipe não enviou o telegrama esperado. 3 semanas depois, encontraram o acampamento. O cenário era de abandono caótico. Não havia sinais de luta ou de invasão, apenas a barraca rasgada, com botas, casacos e comida deixados para trás, como se o grupo tivesse fugido às pressas de uma ameaça invisível. Os primeiros 5 corpos foram localizados a cerca de 1,5 km perto de um pinheiro. 2 deles, seminu e descalços, tinham as mãos terrivelmente feridas, como se tivessem tentado subir a árvore desesperadamente. A causa oficial da morte: hipotermia. Mas as primeiras autópsias já levantavam perguntas. Um dos corpos tinha um hematoma imenso na lateral e outro apresentava uma rachadura na base do crânio. E por que alguns pareciam ter tentado se aquecer com pedaços de roupa roubados de outros corpos? Impressionante. O mistério apenas se aprofundava na neve. O verdadeiro horror, o que cimentou o status conspiratório do Passo Dyatlov, só veio 3 meses depois, quando os últimos 4 corpos foram encontrados. Estavam enterrados em uma ravina, sob 4 metros de neve, mas com lesões que desafiam a explicação. 3 deles apresentavam traumas internos gravíssimos, costelas quebradas e esmagadas, equivalentes ao impacto de um carro em alta velocidade. O mais bizarro: não havia trauma externo, sem feridas abertas ou sinais de queda. É o tipo de lesão interna que só pode ser causada por uma força de compressão extrema. E tem mais. Uma das esquiadoras, Lyudmila Dubinina, foi encontrada sem os globos oculares, sem uma parte do lábio e, crucialmente, sem a língua. Os legistas alegaram que a mutilação poderia ser resultado de decomposição e carcaças, mas os olhos e a língua sumiram por uma ação muito mais precisa. Ah, que coisa bizarra! Um detalhe que a União Soviética tentou esconder: os trajes de 2 dos esquiadores apresentavam altos níveis de radiação. Isso alimentou a primeira teoria conspiratória, a de que o grupo teria se deparado com um teste secreto de mísseis ou com algum tipo de experimento militar soviético. Eles teriam sido forçados a fugir e, em seguida, silenciados. Outros, como os Mansi, sussurravam sobre o Menki, o abominável homem das neves, ou Yeti dos Urais. As pegadas estranhas, grandes e sem a forma de botas, e a força brutal nas costelas eram para o povo local a assinatura de algo não humano. No entanto, em 2021, uma nova investigação científica, envolvendo engenheiros suíços e modelos de impacto na neve, levantou a hipótese mais plausível para a fuga: a avalanche de placa. Uma pequena e rara camada de neve poderia ter deslizado e atingido a barraca, esmagando as costelas dos alpinistas enquanto eles dormiam e forçando a fuga desesperada. A teoria da avalanche de placa resolve o mistério das costelas quebradas. Mas, como sempre neste caso, ela cria novos mistérios. Se foi uma avalanche, por que o acampamento e os pertences não foram arrastados? Por que a neve ao redor do local não mostrava os padrões típicos de um deslizamento? E o mais importante: a avalanche, mesmo a de placa, não explica o trauma facial, a falta da língua ou a radiação encontrada nas roupas. A causa da morte pode ser a hipotermia, mas a causa do terror, não. Por que o inquérito soviético apressadamente
encerrou o caso com a vaga conclusão de que os esquiadores teriam sido vítimas de uma força natural convincente. Não faz sentido. As autoridades russas tentaram fechar o caso com a explicação meteorológica, mas a verdade é que o Passo Dyatlov continua a ser a Montanha dos Mortos, um lugar onde a morte foi apenas o epílogo de um encontro que ninguém jamais conseguiu provar ou refutar. O incidente do Passo Dyatlov nos força a encarar o abismo entre o que podemos provar e o que realmente aconteceu. Temos a ciência nos dizendo que foi a natureza. Temos as evidências forenses nos apontando para uma força brutal, um mistério militar ou algo muito mais primitivo e assustador. A única certeza é o rastro de terror deixado na neve e a imagem da barraca rasgada por dentro, como se a ameaça não estivesse lá fora, mas já estivesse entre eles. Você acredita que o terror do Passo Dyatlov foi causado por uma força da natureza? Ou o governo soviético escondeu um encontro muito mais sombrio, talvez com uma arma biológica ou com o próprio Yeti? Deixe sua teoria nos comentários. E esses foram os relatos incríveis.